A residência médica é a prova que menos demanda inteligência ou capacidade cognitiva para ser aprovado. E é por isso que o tempo inteiro a gente vê contrastes interessantes. Aquele cara do fundão que é meio preguiçoso, que tinha um caderno bagunçado, sendo aprovado nas provas mais concorridas, enquanto do outro lado, aquela aluna que tem um caderno bonito, que tem um currículo perfeito, que sempre faz as perguntas na hora certa e tira notas boas, não consegue passar. Esse contraste não é uma surpresa. Esse contraste se deve ao fato da residência médica ter características muito peculiares. E aquelas pessoas que conseguem entender como a prova funciona, direcionam a energia para o lugar certo e se tornam imbatíveis. E por outro lado, aqueles que se prendem aos vícios anteriores não conseguem passar. O objetivo desse vídeo é desmistificar tudo isso e te mostrar quais são as características dos aprovados nas provas mais difíceis do país. Eu vou te trazer aqui os 5 pilares das pessoas aprovadas para que você possa começar a aplicar isso na sua rotina de estudos e passar na residência ainda esse ano. Meu nome é Pedro, eu sou médico, eu sou cirurgião geral formado pela USP e aqui no meu canal você vai encontrar conteúdo sobre estudos, sobre residência médica, sobre produtividade e até sobre empreendedorismo. Se você não quiser perder nenhum desses conteúdos, já clica em se inscrever e ativa as notificações para não perder nada de novo no canal. Bora pro vídeo. Então são 5 pilares e eu vou começar com o mais negligenciado. Método de estudos. A vida toda nós fomos ensinados a estudar de formas muito peculiares, muito brasileiras, eu diria. Eu lembro de fazer uma apresentação na escola por volta dos meus 13 anos de idade e eu não conseguia decorar minha fala. E minha mãe me disse, escreva sua fala num papel várias vezes, porque cedo ou tarde você vai decorar. Em algum grau minha mãe tinha razão, eu escrevi aquela fala no papel umas 30 vezes e eu consegui decorar minha fala. Desde então eu aprendi que escrever era o melhor método para aprender. Eu precisava transcrever minhas ideias, copiar a lousa, copiar um resumo pronto, copiar um trecho de um livro. E por muito tempo foi o que eu fiz. Funcionava, eu gastava muito tempo, muita energia, e eu tinha certeza que eu era burro, porque eu estudava mais que os outros colegas para passar. Mas eu passava, e funcionava. Muitos dos meus alunos, dos meus colegas, aprenderam a vida toda a fazer resumo, a fazer cópias, a fazer transcrições, e para assuntos mais curtos, para temas de prova de faculdade, isso funciona, porque a gente tem tempo. Só que quando a gente fala da residência médica, que é um concurso, uma competição, você tem o mesmo tempo que seu coleguinha e você precisa nesse mesmo tempo aprender mais que ele, quando você usa o método errado, não tem como ganhar. É quase como se você quisesse ganhar uma maratona correndo descalço. Já é difícil por si só. Descalço fica impossível. Então, escolher o método correto é o pilar inicial e sem isso não dá pra gente conversar. Quais são os métodos corretos, então, Pedro? Para de me enrolar. Primeiro, são os métodos ativos. Eu trouxe um vídeo só falando sobre esses métodos ativos, vou deixar até um card aqui em cima, mas para a gente sintetizar, são todos aqueles métodos que você se obriga a lembrar do conteúdo sem consulta. Então vamos colocar aqui os principais questões. Toda vez que você responde questões de residência, provas antigas, banco de questão do seu cursinho, você está rememorando o conteúdo, puxando lá de trás da memória e consolidando aquele tema de uma forma muito mais efetiva do que quando você transcreve ali um resumo ou faz um resumo. Não é que o resumo não serve de nada, mas ele funciona muito mal quando a gente compara um método ativo. O que mais além da questão? Flashcard. Eu sou suspeito para falar. Eu acho que eu devo a minha última aprovação na residência médica aos meus flashcards. Meus colegas do meu grupo de estudos usavam os flashcards de forma recorrente também, então todo mundo passou usando flashcard. Só que tem um problema. Existem muitos flashcards aí que são muito mal feitos. E aí, como meu canal já tem tudo quase de estudos, vou deixar outro card aqui que eu ensino você a fazer flashcard, ensino você a criar bons cards ou escolher cards de terceiros que funcionam, porque só usar flashcard, se você não usar a estratégia certa, não funciona. E o terceiro, que também é muito legal, é dar uma aula. Para quem tem namorado, namorada ou um amigo próximo, se você é capaz de explicar um conteúdo, você aprendeu esse conteúdo. Eu lembro que quando a Júlia estava na faculdade, ela estava tendo prova de cirurgia. E a gente viajava bastante, visitar os pais dela, visitar os meus pais, e eu costumava ir dando uma aula para ela ao longo da viagem. Eu lembro que eu ensinei apendicite, colecistite, vários temas de abdômen agudo obstrutivo. E são os temas que hoje eu sou mais confortável na cirurgia. Eu domino esses temas mesmo fazendo mais de um ano que eu não estudo, porque por ter explicado para ela, estruturado aquilo de uma forma lógica, sequencial e simplificada, eu consolidei quase que de forma irreversível. Eu aprendi aquele tema e não esqueço mais. Se você for capaz de dar uma aula de qualquer assunto, mesmo que seja um assunto que você não domina, você vai passar a dominar esse tema. Segundo pilar, foco nos temas corretos. Eu já citei para você, e isso é óbvio, que o conteúdo da prova de residência é muito extenso. Pedro, o que cai na residência? Cai medicina, cai tudo de medicina. Um livraço de clínica médica, um livraço de cirurgia, um livraço de ginecologia, a mesma coisa de pediatria e preventiva. Não dá para querer saber 100% do conteúdo.
Se você estudar aleatoriamente, torcendo para que o que você estude caia na prova, você vai perder. Você precisa seguir o caminho mais curto, que é justamente focar naqueles temas que têm maior prevalência e, mais do que isso, maior prevalência e maior importância para você. Eu já explico como é que funciona isso. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Não adianta nada gastar energia igual em temas desiguais. Se trauma cai 8 questões e lupus cai uma questão ano sim, ano não, não dá para você querer dedicar o mesmo tempo a esses dois tópicos. Você vai ter que estudar muito mais trauma. Mas isso se ramifica. Vamos supor, hipoteticamente, que você gabarita todas as questões de trauma. Você sempre acerta. Meu exemplo, tá? Eu sou cirurgião, geralmente eu acerto questão de trauma. Lupus, por outro lado, apesar de cair pouco, você sempre erra. Nesse cenário hipotético aqui, por mais que lupus caia pouco, você é ruim de lupus. Você vai ter que estudar lupus e trauma tá resolvido. Então, tem que estudar mais o que cai mais, desde que o que cai mais é algo que você não saiba. Porque se você já é bom naquele conteúdo, não vai perder tempo com aquilo. Então, precisa ser algo focado em prevalência, mas personalizado para a sua fragilidade. Quando você entende isso, aí você pega a sua energia, que é limitada, e direciona ela para o lugar certo. Cada minutinho de estudos que você coloca na sua preparação resulta num desempenho máximo, numa subida de porcentagem máxima. É isso que eu tento fazer o tempo inteiro com os meus alunos na mentoria, justamente para otimizar a preparação deles. E é por isso que a gente tem uma taxa de aprovação muito maior do que a média que você vê aí dentro de um cursinho ou aleatoriamente se você procurar. Porque a gente coloca a energia no lugar certo, no tema certo para a prova dele, mas para ele também. E é isso que eu quero que você faça na sua preparação a partir de hoje. Terceiro pilar. Quantidade e qualidade. Eu acabei de discutir isso com uma aluna minha, uns 20 minutos antes da gente sentar para gravar esse vídeo. Quantidade é importante? Sim, muito. Você precisa estudar em doses cavalares. Você precisa fazer milhares, dezenas de milhares de questões. Mas só isso não adianta. Eu já tive alunos que vieram para a mentoria tendo feito 50 mil questões no ano anterior, tirando notas de 50%, 60%, bem longe de aprovar. E aí, talvez esse seja o ponto mais difícil de uma preparação, é encontrar a linha tênue do equilíbrio perfeito entre quantidade e qualidade. Você precisa saber qual é o momento onde você precisa parar e perder tempo ali num comentário, ler o comentário inteiro, porque é um tema que é complexo para você, que você não entende. E você também precisa saber o momento de pular um comentário, porque você fez uma questão óbvia, fácil e simples, que você já domina, e você tem um tempo escasso e limitado, então você vai pular essa questão, porque tá muito tranquilo, vamos para a próxima que você tem dificuldade. Eu vejo que todo aluno que tem um resultado acima da média, ele tem essa malícia de saber, putz, aqui eu preciso perder meia hora, aqui eu não vou perder nem um minuto. Se você consegue entender isso e para entender e aplicar isso, você também precisa abandonar o perfeccionismo, né? Porque um viés muito complicado, às vezes, do bom aluno, daquele aluno que tem um currículo perfeito, maravilhoso, é que ele é perfeccionista. E aí ele escuta em algum lugar, eu preciso ler todos os comentários, bonitinho. O que acontece? Essa pessoa lê e obedece esse mantra de ler todos os comentários. Só que ela está perdendo tempo em assuntos óbvios, fáceis, enquanto ela poderia estar gastando energia em coisas que ela não domina. E aí o preguiçoso, o aluno que tem um histórico pior, tem tempo sobrando porque ele não está desperdiçando energia em questões fáceis. Então, se você conseguir entender esse equilíbrio perfeito entre qualidade e quantidade, você vai destruir. Agora, não olhe para esse equilíbrio perfeito como uma desculpa para fazer menos. Você tem que sempre pensar em fazer o máximo possível. A questão é que você tem que direcionar para o lugar certo. E o quarto pilar é justamente um complemento do anterior. Para você ter o qualidade e quantidade equilibrados, você precisa evitar o perfeccionismo. E é justamente sobre isso que eu quero falar, sobre objetividade. Toda vez que a gente olha para um aluno bom na faculdade, ou quase toda vez, ele tem um caderno bonitinho. Ele tem aquele título em múltiplas cores, é organizado, pastas bonitas. Mas quando a gente olha para o aprovado na residência, geralmente é uns negócios meio porcos, hein? Tipo esse roteiro meu aqui do vídeo. Isso aqui é meu roteiro. Acho que os hábitos nunca se perdem, né? Esse aqui é minha agenda do dia. Você vê que não é bonito? Não é... Até a letra é feia, vocês me desculpem. Ainda bem que hoje médico digita tudo, né? Não preciso mais passar vergonha. Mas é objetivo. Significa que a minha energia, que é limitada igual a sua, não foi muito gasta aqui. Eu deixo essa energia para fazer mais questão, para responder meus flashcards. O aluno que vai bem, na maioria das vezes, tem um negócio que não gasta energia com estética. Se você precisa fazer um curso para colocar o título no seu caderno, isso não é uma boa coisa. Abandone o perfeccionismo, seja objetivo, porque essa característica está presente em todo mundo que tem resultado bom. Não tem jeito. E agora, o tópico 5, ele, sem dúvidas, aqui eu posso dizer com propriedade, é o mais importante. E ele é o mais difícil de internalizar. Eu
tive essa conversa com vários dos meus alunos na mentoria essas últimas semanas, acho que eu dei bronca em muita gente, e eu tava relembrando o perfil dos alunos aprovados dos últimos anos. E tem uma característica muito relevante, principalmente naqueles que se destacam, que é uma inquietação, uma obsessão, e geralmente são aqueles alunos que me enchem o saco, estão o tempo inteiro pedindo mais, estão o tempo inteiro incomodados, o tempo inteiro, Pedro, será que tá bom? Pedro, será que eu não poderia fazer algo a mais? Eu chego na reunião com eles 3 semanas depois do último encontro, eu propus para ele fazer 1.500 questões, ele fez 2.500. Talvez sejam pessoas meio malucas, é engraçado porque eu me identifico com essas pessoas, eu também tenho essa característica, eu também compartilho dela. E eu tenho dúvidas se isso é algo que você consegue desenvolver ou se é algo intrínseco. Sinceramente, eu tenho dúvidas. Mas essas pessoas obcecadas, elas vencem e não importa o que aconteça. Se você me citar uma exceção de uma pessoa que fez os 4 pilares anteriores errados, eu tenho certeza que o 5º pilar essa pessoa tinha. Porque aí essa pessoa, mesmo fazendo tudo errado, ela tem tanta vontade, tanta força bruta, que mesmo fazendo tudo errado, ela ganha. E aí, se você for obcecado por esse propósito, se você acorda no meio da noite sonhando com a sua vaga de residência, se você só consegue falar disso, pode sair do meu canal, você já está aprovado. Se você não pensa muito nisso, se pra você tudo bem, se pra você tanto faz, se você consegue ficar tranquilo quando você tá atrasado ou fazendo menos do que você deveria, talvez você precise repensar qual é o seu objetivo verdadeiro, porque sem vontade, sem querer de verdade, não vai ter jeito. Bom, era isso que eu tinha pra trazer hoje. Se você gostou desse conteúdo, deixa o joinha pra me incentivar a trazer mais conteúdos como esse e valeu, até a próxima.